década de 70, no final da década de 70, a Rua Maciel Pinheiro era um ponto de encontro de juventude. E certo dia, apareceu aquele senhor, com aquele homem. Pedro quem? Não, conheço não. Não, nunca ouvi falar. Rapaz, eu acho que Pedro tá vivo, sabe? Porque se acontecesse qualquer problema de falecimento, um negócio assim, eu tenho certeza que ia haver repercussão em Campina Grande. E até agora não houve. No entanto, vai o quê? Já faz uns 7 anos que não aparece em Campina. Eu acredito que ele esteja, se ele estiver vivo ainda, eu acho que ele não está mais nem andando, não tem condição nem de sair de casa mais. Ainda tem gravado na minha memória aquela pessoa folclórica que é ele. Era uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito querida na cidade, apesar que hoje ele tem ficado assim no anonimato. Eu não sei o porquê, eu perdi o contato com ele, não sei se ele hoje ele é uma pessoa doente, eu não sei. Eu sei que dificilmente ele vem no centro da cidade, muito difícil ele vir no centro da cidade. A figura de Pedro em si, ele se destaca em qualquer canto que ele for. Ele é um cara mais avançado que o próprio Aldestock na época. Numa ditadura, onde as pessoas eram muito vigiadas. Ninguém sabia do passado dele, de onde era, onde ele morava, não sabia de nada. Depois ele desapareceu. Eu mesmo nem não a vi mais no local nenhum, né? O meu nome completo é Pedro Souto Guimarães, mais tratado como Pedro Cancha. E minha vida profissional é ser um homem do campo. Eu sou um homem do campo, é a minha profissão. Foi o que eu aprendi na minha vida. Eu estou com 75 anos. Eu sou de 37, do dia 2 de novembro, dia de finado, né? Moro em Campina Grande, eu cheguei aqui em 1951. Meu pai vendeu um sítio que foi ali de Lagoa Seca para lá. E aqui nós fomos viver, trabalhando no campo, que nem trabalhava lá. É o que eu sei fazer na minha vida. Chegou a época de eu me apresentar, se alistar na vida militar. Esperei de aprender alguma coisa lá. Até hoje eu sou analfabeto, que eles deviam ter me responsabilizado da minha vida lá dentro, né? E o que eles me deram lá foi um picarete, uma enxada e uma pá. Quem se viu às vezes comigo disse quem? O Pedro Cancha foi no meio de 600 homens que tinha no quartel, foi o soldado mais boêmio que deu dentro do quartel, foi ele. Esse Cancha ser um cara muito boêmio, cheio de orgia, não é não? Esse Cancha é ser um elemento bem bolsista. No modo do andar, na posição que ele está sentado, em tudo por tudo. Pronto. Isso aqui você está sabendo. Eu estou sentado aqui. Olha aqui, aqui eu estou nessa posição com você. E no outro eu já estou só. Nunca você cancha isso. Tudo que você faz, tudo é boçal em cima de você. Né? Até uma roupa que você bota é de acordo com, não é não? Existe um paradoxo muito grande entre Pedro Cancha. Ou era um criador de uma moda ou era um imbecil. E com relação à sua indumentária, ele é quem confecciona, ele é quem faz seus desenhos, ele é quem se cria, ele produz, ele é criador e criatura ao mesmo tempo, inclusive é manequim. Quer dizer, uma forma que ele se destaca onde pisar. Ele pode passar 10 vezes num canto, sempre é uma novidade. A primeira vez que anunciaram que Pedro Cancha ia desfilar de saiote e bota aqui na Maciel Pinheiro, foi a maior concentração de gente que eu já vi na Maciel Pinheiro até hoje na minha vida.
Para os padrões do Nordeste era estranho, ficava um homem usar saia. Fazia uma costeleta, bigodão e, no entanto, macho daqui para cima, quando o cara chegava embaixo, uma saia. Nós pensávamos até que ele fosse gay, mas era homem de morrer. Aliás, homem de viver, né? Apenas ele quebrou um tabu. E o Pedro Cancha vai desfilar de saiote e uma multidão de gente, eu desfilando a carro aberta. Ali com multidão de gente. Minha Prodina e Vaiana. Foi uma revolução muito grande para Campina Grande. Foi a maior venda de jornal que o Diário da Borborema fez. E a minha imagem percorreu o Brasil inteiro, né? Hoje eu acho, se eu for enfrentar um teatro que nem tem aí com essas cadeiras todinhas, se você me der uma vaia, se eu for recebido por uma vaia por esse auditório que está aí todinho, sabe, todinha, eu estou lá, ou cantando, seja a função que vocês estão lá, a vaia maior do mundo em cima de mim, e eles dando vaia e eu aplaudindo a vaia. Se você der um aplauso lá para mim, eu aplaudo do mesmo jeito da vaia. Hoje eu sou um cara assim. Nem os dedos da mão são iguais. Sempre tem a igualdade e tem a desigualdade, né? Tem que conformar, né? Com a crítica, com... né não? Não tinha esse negócio de movimento de cabelo grande. Esse negócio do cabelo grande, ele começou naquele negócio lá daquela juventude da Inglaterra. John Lennon não foi deixar os cabelos crescer tudo e sair com aquelas canções. Só por causa do cabelo, a polícia pegou a mim para seguir. Às vezes, quando eu terminava a missa lá na catedral, eu ia para aí, fizeram uma agitação lá, uma vaia, e depois telefonaram para a polícia. Aí a polícia chegou, botou eu num camburão e levou lá para o xadrez. Na época que eu estava, eles estavam me perseguindo muito, estava na época da ditadura. Era duro. Mataram, o militar estava no poder e os estudantes fazendo greve, mataram até estudante por aí. Não fui vítima de uma injustiça. Aí me humilhava lá dentro. Hoje quem vai ser o barbeiro do cabeludo sou eu. Eu não cortei o cabelo, eles podiam cortar com a mão dele. Eu não cortava com o meu, com a minha. Porque era isso mesmo, estava dentro de mim. Que eu queria educar um pouco a juventude. Deixaram de me perseguir. Aqueles que me vaiaram, pegaram usar cabelo grande. Era um prazer meu. Fui um falso malandro dentro das gafieiras. Misturava com a malandragem do sábado para o domingo. O cabaré funcionava em cima, aqui estava funcionando a gafieira e lá em cima funcionava o cabaré. Aí se encostava um cavalinho, um sanfoneiro que tocava muito bem, e estava tocando ali para ganhar o pão de cada dia. Aí se encostava um caba muito bom de garganta e mandava brasa. Naquele tempo tinha uns artistas bons, e os cabas não eram nem fazia parte, mas os cabas já se encostavam ali perto do sanfoneiro e ficavam mandando brasa, cantando. Às vezes até de graça, só para se divertir. Jaco do Pandeiro foi o único elemento no Brasil, até hoje, que gravou o forró em ritmo de gafieira e rojão. Até que ele fez aquela gafieira em Jacarepaguá, eu vou até dar um início à gafieira, até eu canto essa gafieira, esse forró dele. Eu vou dar o título da letra. Fui ver uma gafieira lá no Jacarepaguá. Gostei tanto daquela brincadeira que a semana inteira eu fiquei por lá. Mas o moreno disse, vinha cá, entra na dança, que a casa é minha. Eu disse logo, peguei logo uma escurinha em Passo de Coco, mandei no chuá. O dono da casa parou a orquestra, veio falar comigo em prenda do salão, dizendo assim, olha aqui, Padre Arara, se a aula não for cara, eu quero a lição. Peguei a escura, fiz um trocado numa perna só, falando assim parece brincadeira, e no instante a gafieira virou um forró. Música no Brasil, que Luiz Gonzaga cantou para o homem do campo, para a zona rural.
Um homem sincero, gravou o jumento, gravou o cavalo, gravou as procissões e se meteu. E Jacques do Pandeiro e cantou para as Anas Urbanas. As Anas Urbanas só funcionava mais com o forró de Jacques do Pandeiro, Zito Borborema e os cobras dela, era quem dava castigada. Gênero Lacero, o senador do Rojão. O pai dele é assim, você tem lá um lote de besta. Um lote de besta tem umas puras novas e aquele cavalo é um pai d'égua. E ele só procura aquele animal quando está viçando. Porque a égua vai lá para perto dele. E quando passa a outra lá de longe, ele fica doido. Eu não fui pai d'égua. Eu nunca conquistei uma mulher, nunca conquistei. Ela era que me conquistava. Andava limpo. Que coisa e tal, saía da agricultura, deixava de limpar mato mais meu pai. Vamos lá para os cabarés ali da feira. Eu nunca namorei, mas era muito mulherento quando era novo. Eu não ia deixar de estar agarrado com uma boa rapariga para estar agarrado lá com uma moça para se casar, porque eu não queria me casar. Eu não ia empancar aquela moça lá. Na minha juventude era assim. A rapariga eu gostava. Hoje estava com uma, amanhã estava com outra. Pau de tristonha em serena, em macile suave morra, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor no alto de um campanário, onde a cruz simboliza no passado, no amor que já morreu. Antigamente era mais moderno. O tempo de hoje está muito bom para vocês, a revolução do tempo, mas eu queria mais o passado, que o ser humano tenha mais respeito a uns aos outros. O pessoal era mais inocente do que sabido. Hoje eu entro no ônibus, todo jovem, às vezes, quando vê que um velho não paga passagem, ele tem parece uma inveja, né? Porque ele é aposentado. Eu digo para ele, se quer ficar com a minha velhice, eu vou dar a minha carteira agora mesmo. Você passa a sua mocidade para mim. Ele não quer. A realidade da vida. Hoje eu não estou morando num sítio por causa da violência. Então eu pegava aquela casa, vendia e comprava um sítiozinho pequeno, que eu já estou velho não para trabalhar, só para amanhecer o dia, trabalhar e fazer, para cuidar da atividade, daquilo que eu aprendi na minha infância. É o que eu sei fazer. Pedro é um cara que sempre negara a forma de ele se conduzir na vida, né? Pedro Canja, para mim, é uma pessoa de muita personalidade, que constrói a sua própria vida naquilo que ele acha que deve ser feito, porque ele tem a capacidade de usar o que ele quer, aonde ele quer, como ele quer. Quer dizer, é uma forma da banana, né? É uma banana continuada na mediocridade humana que sempre existiu.
Ele era uma figura, já é um exemplo. E sempre foi, nunca mudou. É um clássico, né? Um clássico, ele nunca mudou. Pra ter direito exclusivo sobre ela, que não posso sustentar os sonhos dela. Se nada tenho pra lhe dar.